Olá, saudações, bem-vindos todos a mais uma análise astrológica sobre fatos importantes logo nesse início de 2021, fatos esses que têm chegado aqui em grande quantidade, com um impacto fulminante logo nesses primeiros dias, né? E aqui nós vamos falar sobre a posse do novo presidente norte-americano, Joe Biden, e sua vice-presidente, Kamala Harris. Vale aqui um comentário extra, porque isso aqui poderia entrar no Céu que Te Acontece, na coluna Céu que Te Acontece aqui no nosso canal. Dá para entrar também no Diário Planetário e dá para entrar também no Astrologia em Cima dos Fatos. Tanto que aqui vocês vão ver que esse vídeo ele vai estar nas 3 playlists de uma vez. As situações nesse início de 2021 têm sido tão prementes, tão importantes, que às vezes coisas que a gente vai comentar que ainda vão ocorrer, elas já têm tido repercussões às vezes até um pouco antes. Então é quase como se a gente estivesse em cima dos fatos o tempo todo e analisando desde ciclos macro, aqueles que são mais lentos, até os períodos planetários mais rápidos, como os ciclos da Lua, de Mercúrio, Vênus, o Sol. E isso é muito sui generis, né? Isso foge um pouquinho ao padrão normal de leitura. Mas é interessante porque a gente está conseguindo ver, quase que em tempo real, como é que os ciclos astrológicos, as previsões, as tendências, elas vêm se encaixando. Vocês vão vendo aqui como é que essas características simbólicas, elas encontram um paralelo, quase que às vezes até literal, com situações presentes. Haja vista o momento em que houve a invasão lá no Capitólio, isso foi comentado em outros vídeos, em que um dos integrantes da invasão, que o Marte tinha acabado de ingressar em Touro, e entra um homem ali vestido com uma fantasia indígena, né, uma fantasia de índio, com chifres, né? Isso é curiosíssimo, porque muitas vezes a gente fala alguma coisa em astrologuês e tem uma repercussão desse porte, né, com esse nível de semelhança com o símbolo, né, uma semelhança quase que literal. Então ele veio com aquele chapéu meio com cara de bisonte, né? Muito interessante, e isso a gente vai aplicar também nessa leitura que eu vou fazer aqui agora. Me acompanhem, porque vocês vão entender as circunstâncias que estão em torno da posse do presidente Biden e em torno até do próprio desenvolvimento, né, sobre o mapa dos Estados Unidos, o mapa do Joe Biden, o mapa da posse, as condições nas quais ele vai chegar até essa posse, e já vou adiantando que são condições tensas / esperançosas, porém, volto a dizer, são tensas. Então, vem comigo que eu vou explicar. Olha, segundo as agências de notícia norte-americanas, o momento da posse ocorre no dia 20 de janeiro de 2021, como é de praxe, é sempre muito próximo, muito em cima do ingresso do Sol em Aquário. Olha aí que tem aqui no canal um vídeo já falando sobre as tendências do mês de Aquário, né, com o ingresso do Sol em Aquário e os aspectos decorrentes dessa passagem, desse trânsito do Sol pelo signo de Aquário. E é digno de nota o fato de que os presidentes norte-americanos vêm tomando posse sempre nesse ingresso do Sol em Aquário. Claro que tirando aí as idiosincrasias, as contradições, os projetos às vezes meio dominadores de alguns presidentes ou de algumas correntes ideológicas norte-americanas, pelo menos dentro da Constituição norte-americana, esse ingresso do Sol em Aquário tem uma correlação, né? O lance das pessoas discursarem em torno da liberdade, né? Tem todo um elemento aí com a cara do signo de Aquário, pelo menos do seu lado mais luminoso, né? Que todo signo tem seu lado luminoso e seu lado sombrio. E pelo menos a Constituição mostra esse discurso pelo lado mais luminoso. Apesar de que nem sempre os presidentes que tomam posse são lá muito
né, luminosos, né? Como foi exatamente o caso do Donald Trump, que saiu muito mal, né? Saiu uma situação bastante precária, bastante complicada, e em função do próprio discurso radical, muito exagerado, incisivo, criador de problemas desnecessários, de dificuldades aí diplomáticas severas, de fomento a teorias conspiratórias e tudo mais, que chegou a desembocar naquele episódio nefasto da invasão ao Capitólio. Então, falando aqui do dia 20 de janeiro de 2021, a imprensa norte-americana divulga que o início dos discursos de posse, dos discursos que vão chegar até o momento exato da posse, fica por volta de 11h30 da manhã. Estamos fazendo essa leitura, essa gravação, alguns dias antes da posse, né? Isso pode variar um pouquinho, né? Alguns minutos, pode ter alguma diferença de alguns minutos no momento em que a posse de fato ocorrer e que os discursos começarem ou terminarem, mas o que é de praxe é que seria por volta de 11h30, isso o início dos discursos. E a posse exata, a posse em si, ao meio-dia. Se formos pensar em termos de o que acontece durante o evento da posse, isso acaba justificando, em grande parte, se não totalmente, as medidas de segurança adotadas pelo governo norte-americano, pelas instituições norte-americanas, de colocar centenas de soldados, centenas de militares dentro e fora do Capitólio para garantir a segurança, garantir o bom andamento da cerimônia, né, no Capitólio. Por quê? O mapa aqui, pelo menos do momento do discurso, ele realmente está sujeito a situações bastante beligerantes, bastante difíceis. Isso, vou repetir, em se tratando do mapa, das condições que um mapa, para um momento, representam para aquela circunstância, naquele lugar, daquele modo ali, tá? Que é esse mapa que vocês estão vendo aí agora, de 11h30 da manhã, no dia 20. No dia 20, em Washington, D.C. E Marte e Urano vão estar cravadinhos ali no ascendente, assim como a Lua que está no finzinho, está no último grau de Áries, já promovendo ali por órbita, né, por distância, por grau de tolerância, uma conjunção com o Marte e com o Urano. Você está disparando o potencial beligerante, o potencial intenso, né, cheio de rupturas, cheio de situações repentinas, algumas delas aparentemente até fora de controle. Lembram, quem assiste aí os vídeos pode estar lembrando que eu sempre me refiro a essa conjunção Marte-Urano como a conjunção Marte-Urano e quadratura, Marte-Urano, oposição, Marte-Urano, como os aspectos que tem cheiro de fio queimado, né? Que é coisa que explode transformador, queima tomada, queima equipamento, mas também são representativos de problemas como esses que a gente tem visto desde a invasão do Capitólio, né? Essa é uma tendência que já vem se avizinhando desde o momento em que o Marte ingressa em Touro, faz a conjunção com Urano, que é um aspecto por si só bastante tenso, e já entra em órbita de quadratura, outro aspecto muito difícil, bem cheio de obstruções, explosões, bloqueios, revoltas e tudo mais, com Júpiter e com Saturno, que já ingressaram em Aquário desde o final de 2020. Desde o final de dezembro de 2020. Essa tendência já está no ar há um tempo. Ela está eclodindo, ela está vindo à tona. Então a gente pode esperar, por exemplo, que apesar de todo o esquema de segurança, ainda possa haver alguma situação que exija o uso efetivo das medidas de segurança, né, como suprimir revoltas, suprimir atos violentos, protestos, que, sim, protesto é uma coisa, o protesto violento é outra, né? Então, algumas medidas de segurança provavelmente terão que ser usadas durante esse período. Em outras localidades nos Estados Unidos, podem ocorrer situações bastante belicosas também, né? Isso vai ser uma característica que, até mesmo no mapa da posse propriamente dita, calculado já a partir de meia hora depois, né, meio-dia. Até mesmo no mapa da posse, pode-se esperar que se repita ao longo de todo o mandato
de Joe Biden. Obviamente, gente, isso não significa que as situações belicosas, né, as situações beligerantes venham a se repetir 24 horas por dia, todos os dias do ano, o tempo todo, sem parar, sem descanso, sem respiro. Não é isso. O que ocorre é que temos aí possibilidades de arroubos, né, de fúria, de situações de confrontação, de radicalismos realmente mais visíveis, mais à flor da pele. Afinal de contas, a coisa está acontecendo sobre o ascendente. Como eu disse, eu vou repetir aqui, mais uma vez, o mapa dos discursos de posse, né, ele está mostrando ali que o ascendente, o simples fato do ascendente, que ele está transitando, né, o ascendente representa o próprio movimento da Terra. Então o ascendente quando transita, ele está indo dentro do desenho do mapa e parece estar andando para baixo, né? Os signos é que estão andando para cima, então por isso se chama ascendente. Os signos estão subindo. Todos os fatores que estão no céu parecem ascender. Agora, a linha do ascendente que ela está andando para baixo, ela vai tocar Marte e Urano ali, justamente nessa meia hora entre o discurso e a posse propriamente dita. E isso, gente, toda vez que esse tipo de coisa acontece, vocês podem verificar isso no seu próprio cotidiano, na sua vida, no dia a dia, no trabalho, no trato com familiares. Essas coisas acontecem com a gente porque aumentam determinadas predisposições, são predisposições naturais. Como nós somos seres que vivem dentro de um planeta, né, que tem seus movimentos naturais alternantes, né, respondemos também aos ciclos naturais do próprio planeta, da própria Terra, aos ciclos cósmicos e tudo mais, a gente também responde a essas coisas. É claro que, dependendo de algumas pessoas cujos mapas possam responder muito mais, essas pessoas vão ter repercussões ou intensidades maiores. Outras um pouco menores, mas ainda assim ficam sujeitas. Agora, de qualquer jeito, a tendência está se movendo, né? Você pode, de acordo com o seu autoconhecimento, de acordo com o seu esclarecimento, responder melhor ou não, né? Responder da pior maneira possível. Isso significa que naquele período ali, que assim, para os Estados Unidos vai ser entre 11h30 e meio-dia, né, para Washington DC, né, não toda a América do Norte, né, mas para as regiões como a região sudeste, nordeste, sul do Brasil, isso vai ocorrendo por volta de entre 1h30 e 2h da tarde. Então temos essa diferença aí de fuso horário. Mas para todo mundo que vai passar por esse cruzamento do ascendente sobre Urano e Marte, a gente tem essa tendência aí mais belicosa, mais irritável, né? Com a tendência também. É tanto a tendência irritável e beligerante, agressiva, quanto a inovadora, aquela que dá saltos de alta velocidade na direção das coisas que progridem, das coisas que saem do lugar comum, que ultrapassam o raciocínio, o pensamento e as posturas muito retrógradas. As duas coisas estão acontecendo juntas, né? Cabe a gente escolher qual é a via que a gente quer. Bom, tudo isso para explicar, né, meio que elipticamente, mas o fato de que essa meia hora ali ela pode estar sujeita a esses pontos. E também vai marcar a postura do discurso do Joe Biden, como eu disse aqui agora, tanto com esse aspecto promotor das inovações, né, da ciência, da tecnologia, das inovações da educação, quanto o seu outro aspecto que vai também permear o mapa da posse propriamente dita, com o Sol, Plutão, Saturno, Júpiter e também Mercúrio, né? Depois do meio-dia, Mercúrio também vai estar dentro da casa 10 do mapa da posse. Dá uma olhada aí no desenho. Reparem que aí nesse mapa já tem uma diferença. O ascendente já ultrapassou a posição em que se encontram Marte, Urano, Lua, né? Já está um pouquinho mais adiantado. E as situações mais tensas, mais, né, turbulentas, elas já começam a se atenuar, elas não desaparecem, mas elas já começam a se atenuar. Então podemos pensar aqui alguma situação já contornada, controles e tudo mais. E isso chama muita atenção para a casa 10 do mapa do momento, porque vai estar com a conjunção, a famosa, aquela conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, aquela que eu vou exortá-los aí a assistirem. Quem não assistiu, que assista aí o vídeo da conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, porque ele é importantíssimo para a gente entender o desdobramento das situações no mundo todo,
para os próximos meses, né, para o ano de 2021 inteiro, e sabendo que a Saturno vai durar até 2023 ali também, até lá. Esse mapa da posse vai marcar a característica genérica, né, o geralzão, o pano de fundo do governo do Joe Biden. Temos ali um Plutão junto com a cúspide da casa 10, né, o meio do céu, com aquelas possibilidades de promover transformações muito profundas, né, modificações radicais nas estruturas de poder, na forma como o poder é conduzido, né, assim, matar o passado, trazer o novo à tona, mas também com uma tendência bastante incisiva, demonstrando que assim, o Joe Biden é escorpiano e o Plutão está em cima, né, cravado, o meio do céu está em 26 graus de Capricórnio e o Plutão está em 24,50, quase 25 graus de Capricórnio. Está muito cravado, está uma conjunção praticamente partiu, né? Está praticamente exato. Então, isso é emblemático, né? Isso é significativo do fato de que o Joe Biden sendo escorpiano, temos um Plutão, né, que é o regente moderno do escorpião, cravado no meio do céu dos Estados Unidos. Então não pensem que o Joe Biden assumindo vai ser a santidade, né? A gente sabe que vai ser muito melhor em termos diplomáticos, em termos de relações internacionais. Olha, ali temos um presidente que vai ter, um presidente americano, não o brasileiro, que vai ter uma preocupação diplomática muito forte, uma preocupação em ter redes de conexão mais racionais com outros países, né? Todos os países, todos os sistemas de credo religioso diferentes, sistemas filosóficos com os quais se dialoga. Afinal de contas, o Joe Biden tem um histórico de relações internacionais muito importante. Ele tem um ascendente em Sagitário, né? Esse Júpiter na casa 10 do mapa da posse também corresponde, né? Tanto o Plutão quanto o Júpiter também corresponde às características que o Biden possui como ser humano, como indivíduo, que é também o de restabelecer diálogos intercambiais, interraciais, intersociais, de tudo quanto é jeito, tudo que você puder imaginar. E promovendo, se torna também um promotor de sistemas de conhecimento, e eu não me refiro única e exclusivamente a sistemas de conhecimento de ciências duras, né, de ciências exatas, de tecnologia, mas também ciências humanas, né? Estamos falando de aquário, desde dar um impulso para os trabalhos e pesquisas em torno de assuntos aeroespaciais, como reza a cartilha do Aquário com Saturno ali, que está regendo esse meio do céu. Ele é um planeta que está regendo a casa 10, está mostrando como é que é a cara do presidente, tá? A casa 10 mostra quem é o presidente, o Sol mostra como é que é o presidente, que apesar de ser escorpiano, que tem um ascendente em Sagitário, que tem uma lua em Touro, ele vai apresentar nessa atual condição de vida que ele está, esses recursos, esses elementos que a sociedade americana e as sociedades de outros países também vêm esperando de uma liderança internacional. Como eu disse, ele não é santo, não dá para brincar com o Joe Biden. Se pressionar muito a criatura, ele pode realmente realizar algumas sanções, pode ser linha dura, tal, mas ele não é uma linha dura como foi o presidente anterior. Não é é assim, é completamente diferente, é o oposto daquilo. O Biden é muito determinado, mas também tem uma capacidade de relativização muito boa, justamente por causa do seu trânsito sobre diferentes culturas, diferentes países e diante de situações conflituosas nas quais ele teve que atuar como diplomata, como mediador, como relações internacionais, relações exteriores. O que é preocupante no mapa da posse do Biden é que o fato de a posse em si, né, meia hora depois dos discursos, aconteceu um pouquinho depois daquele ponto de maior tensão, que tem as situações presentes ali no local, né, com bastante tensão. O fato de estar cheio de militares ali em volta já é a cara do Marte em cima do ascendente. Olha, a coisa está acontecendo, está sendo vista, está na cara, está na frente, né? Está na fachada do Capitólio, está cheio de soldado, né? Tem avião passando, que é Urano, soldado, que é Marte ali, os dois passando ali. Tem uma lua em Áries ali de prontidão para a batalha. A lua está até vazia de curso nesse momento, ela não está formando novos aspectos. Bom,
Tá vazia de curso, aí vamos falar um pouquinho de astrologuês, né? Também tem o astrologuês para o português aqui. A lua vazia de curso costuma representar situações que às vezes não fecham. Se a gente faz uma pergunta de astrologia horária e fala, isso aqui vai acontecer, a lua vazia de curso, ela diz que a tendência é dissipar, né? Num mapa como esse, essa lua vazia de curso, que eu já diria, eu já pensaria igualzinho ao William Lilly. A Lua está vazia de curso, mas ela está já formando o aspecto de conjunção com Marte no signo seguinte. O William Lilly fazia mais ou menos desse modo. E, então, assim, ela não está totalmente vazia de curso, né? Mas, enfim, estamos essa lua em 29 graus de Áries, ela está representando uma situação de término, uma situação de contenda desnecessária que se conclui. Mas ela vai ingressar num ponto em que o esforço de toda a presidência, de todas as instituições norte-americanas, será de atingir a ponta outra vez. O governo novo, ele vai ganhar uma característica competitiva muito forte, a despeito do que as pessoas possam acreditar. Ele pode vir com um discurso mais humanista, isso é verdade, ele pode aplicar esse discurso de fato, tem todas as características para fazê-lo, ele pode ter uma tendência mais aberta para diferentes olhares, mas ainda assim vai ganhar uma competitividade enorme, né? Vai querer voltar a atingir a situação de ponta, sobretudo liderando ao próprio país e a outros países que de alguma forma tenham relações diretas com os norte-americanos, em direções como tudo aquilo que a ciência vem apontando como problema no mundo inteiro, né? Sabendo que os Estados Unidos é um dos países mais poluidores do mundo, Estados Unidos, China, são dois países, os dois mais poluidores do mundo. Podemos pensar aqui que vão haver discussões tremendamente acirradas sobre as questões ambientais, eventuais parceiros que não adotem, que não venham a aderir a novas agendas ambientais podem sofrer, se não sanções, vão sofrer aqui assim meio que um desprezo, né, pelas posturas da máquina norte-americana. O que é preocupante no mapa da posse, que a gente vai verificar aqui junto com outros mapas, o mapa do próprio Biden, vamos dar uma olhadinha também no mapa da Kamala Harris, vamos dar uma olhada nas circunstâncias que vêm ocorrendo com o mapa dos Estados Unidos. O que é preocupante nesse mapa da posse é justamente aquela imensa quantidade de quadraturas que vocês veem aí na imagem, com a Lua no final de Áries, em conjunção com Marte, com Urano, a quadratura com Júpiter, com Saturno, e a Lua, né, fechando ali uma quadratura com Plutão. Sabendo que essa Lua no mapa da posse, ela é o fator que rege a casa 4 dos Estados Unidos, né, que é o interior, que é a cultura mais enraizadas, são as raízes culturais do país, são os partidos de oposição. Então vemos aí realmente bastante reação, né? Bastante reação difícil, belicosa, assim, tudo que, assim, essas coisas são até esperáveis, né? Mas assim, o mapa está confirmando a expectativa que a gente tem de que alguns movimentos radicalíssimos possam se manifestar de uma maneira absurda, realmente tem a confirmação no mapa da posse. É curioso também um detalhe sobre esse desenho do mapa da posse que mostra o signo ascendente desse mapa está muito em cima, muito próximo de duas estrelas que representam uma coisa parecida com a Bela e a Fera, né? São Almar e Menkar. Almar é uma das principais estrelas da constelação de Andrômeda e Menkar é uma das principais estrelas da constelação de Cetus, né, o monstro marinho que vai devorar a princesa, né, que é chamado para devorar a princesa que está acorrentada no rochedo. Isso aí, quem viu Fúria de Titãs viu alguma coisa parecida. Se a gente for fazer uma análise breve dessa conjunção, né, uma conjunção exata ali com essas duas estrelas, vale dizer que a tendência, né, o decorrer do governo Biden pode ser nessas alternâncias entre
grande beleza, inteligência, luta por liberdade, afinal de contas faz parte da mitologia ali de Andrômeda, essa busca, essa luta pela libertação, sobretudo daqueles que são oprimidos, né, a questão de luta contra a opressão, e tudo que mexe com as artes, com o belo, e o monstro, né? As monstruosidades, vai desde as psicopatias até as condições de ameaças ao status quo, as situações, não a qualquer status quo, as situações que estão aparentemente estáveis. Isso em termos coletivos, né? Em termos individuais funciona de uma maneira análoga, tangencial, mas não é idêntico. O que leva a crer também nas boas relações diplomáticas dos Estados Unidos com vários países diferentes, sobretudo do ponto de vista das trocas não apenas comerciais, mas também das trocas organizacionais, políticas, empresariais, de conhecimentos e de vias acadêmicas também. É o fato de o planeta Vênus situar-se ali na casa 9 do mapa da posse. Vênus rege o ascendente da posse, né? Então, significa que Vênus tem que estar muito evidente. Vênus fica evidente pelo simples fato de reger Touro, que está no ascendente da posse, né? E toda vez que um presidente norte-americano toma posse, se for por volta ali do meio-dia, sempre por volta do dia 20 de janeiro, sempre haverá o ascendente ali, se não em Touro, está bem em cima. E Vênus sempre tem que estar numa condição importante. Se ela está na nona casa, falando aqui, traduzindo de astrologuês para o português, ela está em Capricórnio também, né? Então temos aí uma via de grande seriedade, de respeitabilidade, de esforços muito grandes para ganhar estabilização e promover projetos que tenham durabilidade indefinida, né, que sejam muito duráveis e que não saiam assim, não sejam revogados a qualquer preço, de qualquer maneira. Há também um esforço de apaziguamento dentro de instâncias que são desde as filosóficas até as que são religiosas, né, que é um assunto da nona casa, as de trânsito entre pessoas de diferentes estados. Olha aí, antes mesmo da posse, já é anunciado que na parte do discurso do Biden, já vai do discurso do projeto de governo do Biden, já vai ser revogar medidas trumpistas, né, de evitar que cheguem pessoas de origem muçulmana, de alguns países de origem árabe, né, de cultura árabe. Provavelmente ele também vai rever aquela questão lá do muro, né? Não sei se vai, a gente não pode dizer com certeza absoluta que ele vai demolir, né? Mas que pode reutilizar, redimensionar, recondicionar as questões envolvendo ali imigração ilegal, isso tudo não vai ficar frouxo não, gente. Não pense que vai ser moleza entrar nos Estados Unidos não, tá? Mas não vai mesmo, tá? Agora, as medidas vão ser mais dialogadas, né? Vai ter um diálogo um pouquinho melhor e ele vai ter, talvez em função até do fato de que temos uma lua, né, muito poderosa nesse caso aqui, uma lua fazendo conjunção com fatores importantes aqui no finalzinho de Áries, que representa até a Kamala Harris, né? A Kamala Harris é uma figura representativa, né? Ela expressa essa lua e ela expressa essa lua e ela expressa aquele Vênus ali também, né? Que ela é uma figura de muito trâmite por diferentes instâncias. Ela é mais atirada, se tiver que brigar, ela briga, né? Ela é bem a lua em Áries mesmo. Então a gente tem essas possibilidades de haver esse diálogo e de ter uma atenuação de condições também em função da facilidade de trânsito da própria Kamala. O Biden não é uma figura secundária de representatividade, ele é só mais tímido e concentrado, mas a Kamala vai ter um papel realmente preponderante, ela já está tendo, né? E ele já diz ali, aqui veio nas próprias especulações que são vistas ali pela imprensa norte-americana. Falando aqui na Kamala Harris, antes mesmo de falar um pouquinho mais sobre o mapa do próprio Joe Biden, é muito interessante, né, que tanto ela quanto o Biden têm essa lua do mapa da posse sobre a lua deles em conjunção. A Kamala tem a lua em Áries,
em 27 graus, e a lua da posse está em 29, está em conjunção, tá muito forte essa conjunção, há muita identificação do momento presente, das condições, das necessidades coletivas e das expectativas coletivas que são também regidas em parte pela lua, e muita identificação com a própria postura da Kamala Harris, né? Vamos para frente, vamos fazer essa coisa de... Ela é libriana, ela é uma grande, assim, muito capaz de alinhavar bons contatos, de tecer alianças, mas ao mesmo tempo em que ela é muito combativa, e ela tem uma rapidez de raciocínio. Olha o ascendente em Gêmeos da Kamala, ela tem uma rapidez de raciocínio assustadora, e ela é muito perspicaz, né? O regente desse ascendente em Gêmeos é Mercúrio, que está em Escorpião. Então é assustadoramente rápida e perspicaz a habilidade da Kamala Harris, e é uma pessoa que nasceu nos anos 60, né? Aliás, todo mundo que nasceu nos anos 60, que está entre 50 e poucos e 60 anos, agora está ganhando uma relevância muito grande por causa do seu desempenho, por causa de uma coisa que nos anos 60, em função da conjunção de Urano com Plutão, que ocorreu em Virgem na época do nascimento dessas pessoas, parece que está se manifestando agora com o seu vigor maior, né, com experiência de vida, com formação, com engajamento em alguma questão, alguma causa ideal, alguma coisa que considera importante e lúcida. Né, como reza um bocado a cartilha de Virgem. Virgem costuma ser bastante lúcido, porque ele está procurando as coisas que funcionam. Né? Isso quando não fica obsessivo, né, fica difícil de lidar com as repetitividades. Virgem é o signo dos cotidianos, das rotinas, mas quando consegue ultrapassar a sua tendência, que também é saudável, para lidar com as rotinas, temos aí pessoas bastante lúcidas, que obviamente, antes que alguém queira fazer algum adendo, alguma brincadeirinha, né? Pois é, temos pessoas lúcidas e temos malucos, né? Tem um monte de maluco que também tem a mesma idade, que está propagando absurdos, né? Também faz parte daquela conjunção ali, a propagação dos absurdos. Pode crer que faz parte, porque as pessoas ficam obsessivas. Mas isso aí vai variar de mapa para mapa, né? E como eu estava dizendo, a lua do mapa da posse faz conjunção com a lua da Kamala, e também faz conjunção, por uma distância de apenas 1 grau, com a lua do Biden, que assim, digamos que tradicionalmente essa conjunção não estaria ocorrendo porque eles estão em signos diferentes, né? Em alguns modelos de leitura, algumas técnicas e alguns pressupostos, signos diferentes não podem fazer conjunção, né? Mesmo que a órbita esteja muito próxima. Eu já adoto aquela postura que inclusive já mencionei o William Lilly aqui. William Lilly é um astrólogo de séculos atrás, que é de uma precisão extrema, e eu adoto essa ideia de que, sim, está em conjunção. Essa lua de 29 graus de Áries está em conjunção com a lua de 0 grau e pouquinho do Joe Biden. Olha aí o desenho. Pois é curioso ver também que, assim, lembram no dia no dia 6 de janeiro, quando Marte ingressou no signo de Touro, no grau 0 de Touro, Marte fez uma conjunção exata com a lua do Joe Biden. Tá? Quando ele ingressou, ele tocou na lua do Joe Biden, teve o quê? Invasão no Capitólio. Tá? E era o dia da confirmação da posse do Joe Biden. Quem der uma olhadinha no mapa, no desenho do mapa, olha aí, da confirmação da posse do Joe Biden, que é aquele discurso que eles iam fazer para confirmar a contagem de votos, estava tudo ok, tudo certo, que teve a invasão no Capitólio, toda aquele auê enorme que teve lá. Pois é, justamente esse mapa, que tem uma quadratura T, que já foi comentado várias vezes aqui no canal, que tem até excertos, né, tem trechos aqui comentando sobre esse aspecto difícil e belicoso. Isso aí atingiu a lua do Biden, isso já está em funcionamento, né? É como se, mesmo sem a posse ter ocorrido, as nuances do que vai ser o governo dele já começaram a se manifestar. E o que dizer de tudo isso sobre o mapa dos Estados Unidos, né? Como é que esses movimentos planetários atuais, esses trânsitos, incidem sobre o mapa dos Estados Unidos? Quem acompanha o canal também já deve ter visto que eu utilizo o mapa calculado com o ascendente em Sagitário, de 4 de julho de 1776, às 17 horas e 25 minutos, em Filadélfia. Vocês estão lembrados do último eclipse de 2020, onde foi, em que grau que foi que ocorreu? Pois é,
em 23 graus de Sagitário. Quem aí assistiu o vídeo que estava disponível no canal antes mesmo, bastante tempo antes do próprio eclipse ocorrer, falando sobre essas tendências? Pois é, esse eclipse no mapa dos Estados Unidos não apenas ocorre dentro da casa 1 norte-americana, né, na casa 1 do mapa da independência dos Estados Unidos, como também vai fazer uma oposição com o planeta Marte. Essa tendência mais turbulenta, mais belicosa, já era esperada ali desde o finalzinho do ano passado. Para finalizar, uma análise breve sobre o mapa da posse incidindo sobre o mapa do presidente Joe Biden. Grande parte do que se refere a essas tendências já foi falado aqui ao longo do vídeo todo. Vale acrescentar aqui o fato de que a posse ocorre com um número grande, né, com uma carga de planetas muito grande na segunda casa do presidente, o que pode significar ali uma verdadeira guinada no modo como a estrutura bancária, financeira, de produtividade norte-americana faz os seus recebimentos, né, como eles se remuneram os cidadãos, como é que a indústria se prepara, como é que a coisa vai ser feita em termos de acúmulo novamente, né, da economia norte-americana, que entrou numa crise sem precedentes. O ascendente do meio-dia do dia 20 de janeiro cai dentro da sexta casa do Joe Biden. O que? Como é o mapa de um presidente, ou seja, todas as instâncias que o mapa de um governante manifesta dentro, como indivíduo, também a partir do momento que ele se torna o governante, a figura central, também se estendem para as instituições e setores da população. Então, se o ascendente do mapa da posse está caindo dentro da sexta casa do mapa do Biden, vamos aí pensar numa atenção maior no sistema de saúde. Talvez ele até ressuscite aí e incremente o Obamacare. Digno de nota, por fim, é o trânsito de Urano e o trânsito de Saturno sobre o Marte do Joe Biden. A gente que fica aqui com uma expectativa um tanto apreensiva sobre as condições do país, que tem o maior número de armas nucleares do planeta e que tem um exército que está o tempo todo em outros países realizando ações militares, é uma análise que se justifica. E o Marte rege ações militares. Os períodos mais tensos do governo Biden já podem começar a surgir no mês de abril. Tem um pico ali em junho de 2021. Os meses de junho e julho são bastante tensos, né, bastante complicados, cheios de embates, desde embates internos até possibilidade de confrontações externas em que toda aquela habilidade diplomática que ele teve que aprender ao longo da vida vai ter que ser utilizada. Depois isso vai se repetir em novembro de 2021, vai pegar um pouquinho de março de 2022, podemos dizer que a virada de 21 para 22 ela também é bastante tensa. Pode ser que o governo norte-americano venha a tomar medidas de mais controle sobre aeroportos, sobre situações de tecnologia de ponta, sobretudo as tecnologias estratégicas, né? Podem ter grandes guinadas nas tecnologias estratégicas para melhor, quanto problemas ali até vai desde espionagem até lutas por patentes e coisas similares. Justamente nessa virada de 21 para 22, mas ainda com possibilidade de em junho já termos os primeiros detalhes desse ponto. Bom, tirando esses pontos de preocupação, temos aí uma diferença realmente grande entre o mandato anterior e o mandato do novo presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris. Então, vamos desejar boa sorte aos norte-americanos, boa sorte para todo mundo que tem alguma relação importante com o país. E é isso aí. Eu sou Carlos Holanda. Se você gostou do vídeo, clica ali em gostei, curtir, clica no sininho para receber as notificações das novidades aqui no canal. Não se esqueça que se você quiser aprender astrologia, afirmar e reforçar os seus conhecimentos, você tem à sua disposição os cursos de formação online da Escola Carlos Holanda Astrologia. Você acessa os cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia no endereço carlosholanda.com.br e você vai ter aí mais de 100 horas de conteúdo à sua disposição. 5 horas desse conteúdo ou mais um pouquinho
são gratuitos, você pode fazer uma experiência que você não vai esquecer. Um beijo, continue nos acompanhando e até a próxima.